Oi, gente, eu aqui de novo. Aliás, parece que eu não saio mais desse Instagram. Tô nessa caixinha aqui, é, fazendo esse monte de live. Mas eu tô fazendo uma coisa que eu gosto e tô fazendo uma coisa que eu gosto com uma pessoa que eu gosto muito, que é a Olivia. Aí, a Olivia, eu faço assim, eu aceno, aí eu aceito. E aí fico aguardando a Olivia entrar. Mas eu tenho uma surpresinha para a Olivia. Oi, Oi, chegando por aqui. chegando por aí, e eu aqui, quase que eu me atraso de novo, Olivia. Bom, mas a gente chegando juntas no mesmo canal já está de bom tamanho, né, Sil? A gente tá bem, digamos assim, estando no mesmo canal, sem precisar da Regina para nos avisar, falar que uma tá lá e que a outra tá cá, né? A gente faz Isso. perfeitinho. E, É. bom, que bom que a gente está aqui de novo e lembrando que este é o nosso terceiro encontro para você que nos acompanha. Mas, Silvia, Hum. como assim é o terceiro encontro? Se no seu IGTV só tem um encontro, só tem a primeira semana. Por que isso? Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Porque a gente divide tudo, né, Sil? Isso mesmo! Uma semana é aqui, outra semana é lá. Ah, os números ímpares acontecem no meu canal. E os números pares no canal da Olivia. E hoje a gente vai falar sobre saúde. Ai, tem uma musiquinha que eu gosto tanto que fala de saúde. Quero mais saúde. Mica. Nada de karaokê hoje. Não, 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 nada de karaokê. Não, Se não vai ter karaokê, vai ter o quê? vai ter poema. Traz pra gente, Sil. Então vamos lá, que eu preciso ler. Hoje é da Cora Coralina Uhum. e é o seguinte: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Muito obrigada por uma abertura dessa, né? Já faz com que a gente se sinta um pouquinho mais quentinha, né? Uhum. Em pleno Nesse frio, inverno. nesse frio todo, né? E a gente precisa muito disso, né? Desse calor, né? Desse acolhimento e como a gente precisa aprender, né? A se sustentar no próprio colo, a se acolher, né, Sil? Olivia, é aqui que eu vou trazer uma surpresa para você. Eu vou para alguma coisa que não estava combinado. Desculpa sair do script. Desculpa. Você está vendo aqui que eu estou com um vasinho de flores? Aham. Umas vermelhas e tem uma branquinha aqui que eu vou até tirar. Hum. É uma orquídea. É. E essa orquídea estava nascendo aqui na janela do escritório onde eu tô. E um dia você Hum. pode ver até que ainda tem um brotinho, né? Olha, tá bem bonita, né? Uhum. E eu, um dia desses, acordei e ela estava Murcho. caída. O murcho até entenderia. O tempo dela foi passando e ela caiu. Mas o que aconteceu?
eu tive que fazer um corte, o galho dela não sustentou o peso dela. Hum, Com toda essa beleza, com toda esta preparação, a estrutura dela cedeu com o peso dela mesma. uhum. O que que isso tem a ver com o que a gente está conversando aqui agora? Gostou da surpresa? Gostei da surpresa, né? A natureza, quando a gente olha para ela, ela fala muito dessa questão da saúde. É só um processo da gente observar. E eu não tive como não fazer, por exemplo, um paralelo em relação a essa estrutura que a orquídea estava há uns bons e longos meses organizando para si própria, mas por incrível que pareça, coisa que não é muito comum, para esta orquídea não deu certo. Ela acabou cedendo e vergando. E isso fala Uhum. muito do que a gente está conversando hoje sobre a questão da salutogênese. Como que eu mantenho a minha estrutura para que eu floresça, né? Para que eu possa. Fortalecida, né? Uhum. Exatamente. É. E por isso que é mesmo, né? Assim, esse cuidado que a gente precisa ter no detalhe e no presente, né, Silvia? Realmente, a vida, né? Assim, não é curta nem longa, talvez nem rápida nem lenta, né? Mas é muito importante que a gente esteja atento ao que está acontecendo agora, que a gente considere aquilo que já veio até esse momento e a partir daqui a gente se organize para o futuro. Mas ela acontece agora, né? Então, acho que é isso que você está falando, quer dizer, prestar atenção, né, em cada momento dessa planta e o que ela precisava para se manter fortalecida, né? São descuidos, né, que acontecem no dia a dia. E aí, quando a gente vai ver, a gente só vai cuidar mesmo quando já acontece a dor, né? Quando já tá caída, né? Uhum. A gente fala mesmo desse processo de que é melhor prevenir do que remediar, mas o que a gente normalmente faz é remediar do que prevenir, né? É, nós chegamos a mencionar um pouquinho sobre isso no último encontro, na última live. Trouxemos o nome do Aaron Antonovsky, que é a pessoa que criou esse conceito da salutogênese em oposição à patogênese, né? E ambas têm gênese, né? Gênese é uma palavra que traz em si o conceito de origem. E patos, eu Isso. fui pesquisar, eu achava que era doença, mas não, patos é melancolia, é uma tristeza. Então, Está relacionado com paixão nos primórdios, né? Então, é o quanto do excesso da paixão que, na verdade, nos adoece, né? As nossas aulas lá com o Moacir, ele trouxe bastante disso também. as, as polaridades. E É. com esse ponto de é melhor prevenir do que remediar, e levando para a questão que hoje o acesso a remédios parece ser uma solução muito rápida. Não que os remédios não sejam necessários, nós temos Uhum. aí um espectro enorme de sabedoria, desde as pessoas que vivem da terra e que sabem quais são os ungüentos, as ervas para determinadas circunstâncias da vida, até exatamente as indústrias farmacêuticas criando remédios que são absolutamente transformadores para muitas. Nossa, temos doenças que já foram erradicadas justamente por conta deles. Mas será que não haveria uma possibilidade, algo no entre relacionado a esse cuidado e que pudesse, de alguma forma, fazer com que essa nossa estrutura, né, não cedesse diante do peso da nossa própria beleza, que é a nossa própria vida, né? O Antonovsky Uhum. fez um estudo
relacionado aham. a isso? E qual era a parte que era curiosa nesse estudo? Então, o que ele se preocupou não foi em estudar por que que as pessoas adoeciam, né? Mas como é que as pessoas conseguiam manter a sua saúde, né? Esse foi a base da pesquisa dele, né? Então, diferente, né, da patogênese que a gente estava falando, que vai observar a origem e desenvolvimento da doença, a salutogênese vai observar a origem e desenvolvimento da saúde, né? Então, ele fez esse estudo para ver por que que as pessoas, mesmo submetidas ao estresse, ao desgaste, né, adoeciam ou se mantinham saudável, né? O que acontecia? O que que faria a diferença entre um e outro, né? E aí ele descobriu que as pessoas que tinham um senso de coerência, né, elas conseguiam se manter mais saudáveis, né? Então, o que que implicava isso? Implicava em reconhecer que todos os aspectos da vida eles estavam conectados de alguma forma, né? A vida não estava em partes, né? A gente também tem bastante disso na medicina atualmente, né? Assim, o médico que cuida da cabeça, o médico que cuida da mão, o médico que cuida do joelho, Que cuida da né? mão esquerda, que cuida da mão direita, né? Isso, né? E tem, lógico, é muito importante especificar, né? Trazer a especificidade, mas é muito importante não perder a visão do todo, né? A gente não é só uma parte, né? Então, nesse sentido, quando a gente compreende que a gente faz parte de algo maior, né? Assim, ai, outro dia eu vou falar agora desse, eu ouvi, lembrei agora. Foi um exemplo muito interessante, né, para falar da nossa, desse conceito de pertencer, né, de conseguir reconhecer que faz parte. Bom, se a gente olha os dedos, né, a gente pode estar olhando e falar assim, nossa, são cinco filetinhos, né, que estão aí, eles são individuais, cada um é de um jeito, então todos separados, cada um tem uma função. Mas quando a gente percebe que eles estão unidos pela mão, né, é que juntos, mesmo diferentes, eles podem fazer mais coisas do que se fosse só um individualmente. Quase que eu dei uma dedada, né? Quase, quase. Mas o dedo tem uma função, né? Exatamente, né? Cada dedo tem uma função. E, e aí, ainda voltando, né, para a salutogênese, que é essa coisa de poder perceber esse todo, né, e de poder reconhecer uma coerência em várias partes se interligando com as outras. Então, aí, só uma coisa. Um aspecto da salutogênia, a gente poderia dizer que é a própria biologia. A biologia do corpo, a forma como ele Uhum, se organiza e que às vezes tem alguma coisa que você consome, seja visualmente, auditivamente, né? É, e aquilo te adoece. Mas tem outra que, conforme você traz a questão da história da palma da mão, que entrelaça e tudo mais, me parece que o fundo dela a gente poderia olhar sendo a nossa própria biografia. Se eu tenho uma uhum, biografia que me adoece, ou se eu tenho pontos na minha biografia que me adoecem, e eu não olho para essa minha história, isso pode despontar fisicamente, pode despontar nossa, de maneiras muito diferentes. Pode ser uma agressividade, pode ser uma depressão, pode ser uma doença. Então, nós somos um organismo vivo e uhum. dentro deste viver, vai parecer redundante o que eu estou falando, mas eu estou querendo separar a biologia da biografia. Aí elas se Aham, entrelaçam. sim, é. Porque acho que é isso mesmo, né? Assim, quando a gente reconhece a parte no todo e a gente integra isso, né?
não dá para deixar excluído, não dá para deixar de fora partes da nossa história, né? Eu acho que tem várias imagens que a gente pode trazer para isso, né? Hoje eu trouxe aqui a questão da flor, porque para mim foi uma chamada, esse ponto de que. Porque eu fiquei procurando para ver se alguma coisa tinha caído por cima dela. E não. Da forma como ela estava envergada, foi ela mesma que. Ela trincou em si mesma. Quantas vezes nós não fazemos isso com nós mesmos, Aham, suportando pesos maiores do que o que nós conseguimos? E isso é algo que é relativamente frequente nas mulheres. Até brinquei com a Olivia aqui antes que nós íamos fazer a live do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque a pergunta da questão sobre estar ou não saudável vale tanto para mim quanto para ela. E se nós fizéssemos aqui um jogo da verdade, né? Abrir na real e perguntar aonde cada uma de nós não está sendo saudável com si própria, nós teríamos alguns exemplos, mas este não é o momento. Nós não queremos escancarar nossas biografias e nem atirar pedra no outro, mas ou na outra, mas trazer para uma consciência, para trazer para a relevância de que, é, primeiro, como mulheres e naturalmente cuidadoras, eu sei que a gente tem que tomar cuidado com algumas palavras, como mulheres naturalmente cuidadoras, mas existem estudos, existem pesquisas que mostram um percentual maior de mulheres que são as que cuidam da casa, que cuidam dos filhos, que cuidam dos pais mais idosos, que, nossa, que abarcam, né, a família, cuida, e se deixam de lado. uhum, E isso deriva, isso decorre uma série de doenças. Hoje eu tive uma conversa com uma amiga, que é a Ivana Lavanda, que é uma nutricionista maravilhosa e que em um período em que eu tive um burnout, ela me ajudou com uma alimentação também, porque o processo de retornar à saúde não é só questão médica também, tem a ver com aquilo que você ingere como alimentos. uhum. Ela disse que nas consultas dela, nas entrevistas, muitas das mulheres falam disso, de abraçar as coisas e acabar deixando a si próprias de lado, né? Que a Eu gente tem, falo, desculpa. que a gente tem aquele exemplo mesmo, né, do avião, né? Que quando o avião passa por uma situação de emergência e você vai precisar da bomba de oxigênio lá, né, da máscara de oxigênio, né? Quem que você atende primeiro, né? A criança que está ao seu lado ou você, né? Eu tenho, agora entra Então, o barulho, que a gente avisa que está fazendo alguma coisa, mas as pessoas entram, não tem como. Então, dentro desse processo, tem também histórias, né? Eu tenho, bom, outra amiga que numa conversa sobre. Ela tem questões de saúde com o filho, um filho pequeno e tudo mais, e uma vez ela foi questionada com relação a isso. E essa, para mim, foi uma das lições que eu tive e que eu não me esqueço. Acho que essa história deve ter uns 16 anos, porque o filho dela está entre 16 e 17 e ele estava com 1 ou 2 anos de idade. E ela toda bonitona, toda posta, sabe? Muito saudável e o filho com uma saúde mais fragilizada. E ela compartilhou conosco que se ela não se cuidasse, se ela não estivesse inteira, ela não poderia servir de esteio para o filho, né? E eu achei isso para mim foi uma lição de vida. Então, a uhum. questão da máscara, né, a questão do repartir, eu preciso entregar aquilo que eu tenho. Mas não sei se você chegou a ver, mas tem um material dessa Micaela Glocker, Uhum. que aí tem uma listinha de coisas. Você chegou a dar uma olhada na listinha? Lógico, lógico, está muito rico, está muito lindo, né, esses 7 passos que ela traz, né, para a salutogênese que você vai trazer para a gente, né? É um livro que se chama Salutogênese e os Sete Passos.
Na antroposofia, o número 7 é muito importante para você, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte. Então, são 7 passos, os setênios e por aí afora. Então, eu vou ler aqui algumas das coisinhas. Você está com o material aí também? Ou, né? Então, eu leio os ímpares e você lê os pares. Tá bom. Bom, um dos passos é ter atenção com a saúde física, emocional e espiritual. A conexão, acreditar que existe algo que seja maior do que nós, ainda mais em tempos de pandemia, né? Uhum, Ajuda bastante. com certeza. Sentir-se membro de toda a vida existente. Não ser só o dedinho, estar na mão. Inteiro. É, isso. Cuidar de pensamentos e sentimentos. O que você pensa, ninguém ouve. Mentira. O seu corpo escuta aquilo que você está pensando e aquilo que você está pensando pode estar te adoecendo. A mesma coisa com os seus sentimentos. Aquela raivinha básica que você vai alimentando, ai, ai, ai. Os ressentimentos, né? Uhum. Então, o quarto item é entender que a verdadeira entidade humana está no interior, a, a nossa essência, né? A nossa semente. Né? Perseverar em relação a uma decisão. Tem um vídeo que roda aí na internet de uma mineira, divertidíssimo, que fala que a filha tem muita iniciativa e pouca terminativa. Então, gente, vamos para terminativas. Começou aquele bordado, complete. Começou aquela lição, faça. Se propôs a fazer o jardim, faz o jardim. Mas também podem ser coisas pequenas, pequenos compromissos. Hoje eu não vou fazer isso, mas e amanhã eu vou começar a andar um passo de cada vez. Cultivar o sentimento de gratidão. É um passo realmente importante. A gente reconhecer o que chega para a gente, né? E compreender a vida de forma comprometida. É um compromisso que ela tem com a gente e que nós temos com ela nesse processo de aprendizado, onde a vida me traz coisas para eu transformar, para eu me superar e para eu aprender. E num processo que quando a gente começa a chegar com os cabelos brancos, não ao redor dos 30, mas mais ao redor dos 50, 60, num processo de buscar a sapiência não como um alimento do ego, mas como uma maneira de devolver para o mundo aquilo que a gente recebeu. Então, são passos simples, a gente recomenda a leitura do livro. Aliás, a gente recomenda a pesquisa sobre salutogênese de maneira geral, né, Lívia? Sim. E falando sobre isso, né, assim, que tem esses três pilares, né, assim, para essa sustentação, né, que tem essa nossa capacidade de confiar, né, tem essa nossa habilidade para lidar com o que chega até a gente, e tem também a capacidade de trazer um significado para aquilo que acontece na nossa vida, né? E com isso a gente reconhecer o propósito da nossa vida, né, Sil? A vida tem Acho que sentido, né? a vida tem sentido. Às vezes eu escuto algumas frases que eu acho um pouco soltas no ar, e que tem uma que eu brigo um pouquinho, para ser bem sincera, que a gente veio aqui para ser Hum, feliz, como se ser hum, feliz fosse uma dádiva, algo que caísse no colo, né? Pumba! hum, Nasci, ai, vou ser feliz. Mas às vezes o ser feliz pode significar que você vai passar por cima de outras pessoas, pode significar que você vai se violentar em determinadas, como que eu falo, valores. Então, eu não uhum, sei se a gente.
Eu acho que felicidade é uma consequência da realidade e como a gente transforma a nossa realidade para construir uma existência que tenha aqui, né, no final a gente fale que tenha sido feliz, né? Não que a gente não vá ser feliz enquanto está acontecendo, que tem um monte de uhul no meio do caminho, né? Vamos combinar. Aham. Então é isso, Olivia. Agora, É. na próxima semana, é no seu canal. Na- Sim, mas antes disso, né, a gente tem deixado, né, Sil, sempre uns recadinhos aqui para o próximo, para o próximo, para o próximo, né? Ainda bem que a gente é Então, pink cérebro. A Olivia é o cérebro, porque eu sou pink. então a gente, no primeiro momento, né, a gente teve falando sobre a pesquisa, né, do nome, né? Depois a gente teve apresentando, então, as atividades contemplativas, meditativas, né, que são exercícios, inclusive, né, que fazem com que a gente sustente, né, esse bem-estar, né, que a gente cultive esse bem-estar, que a gente está aqui falando da salutogênese, né, Sil? É. Só para colocar o Valdir, que entrou agora. Valdir, uma coisa, você sabe o que significa o seu nome? Só para jogar a pergunta aí. O Valdir está perguntando se a felicidade é um dos objetivos da vida. Como que você responde essa, Olivia? Eu tenho uma resposta aqui para mim. Então, responda já. Eu não sei se a felicidade em si é um objetivo, porque a felicidade como palavra, ela é muito ampla. E o que é felicidade para uma pessoa pode não ser felicidade para outra. Mas eu diria que que como objetivo é um processo de ser um ser humano íntegro. E se essa integridade me traz felicidade, aí eu poderia dizer que sim, que a felicidade é um objetivo, mas ele não é, para mim, pessoalmente, ele não é o objetivo em si. Ele é um componente de algo que é maior, que eu acho que está associado com o que a gente fala da trimembração, de um pensar, sentir e agir coerentes, que levam para mim a possibilidade de ter uma vida com mais equilíbrio, equânime, aonde eu consigo me reconhecer, reconhecer o outro e construir alguma coisa. Valdir, se isso for felicidade, então acho que sim. Eu diria que sim, né? Não sei. Às vezes, de repente, perguntar para o Dalai Lama. É, Então, quais são então, as perguntas que a gente vai deixar para essa semana? então, a gente vai deixar. Qual é o tempo, né, que você reserva para cuidar de você? Ai, eu acho que eu anotei uma outra, Olivia, que eu achei muito legal. E Vai? eu vou copiar da notícia do jornal, sim, que depois eu vou colocar aqui no link qual é a notícia. Se você pudesse se obrigar a fazer uma coisa, apenas uma coisa, para cuidar de si mesma ou de si mesmo de maneira mais eficiente, o que seria? É boa. E quando você está abatida, abatido, o que te energiza? O que você faz, né, para cultivar o seu bem-estar? O que você faz, Olivia? Ah, eu faço basicamente uma coisa que traz muito bem-estar para mim, é pintar. É? Pois É. eu vou compartilhar que o que eu faço não é nada antroposófico. Ah, o Dira escreveu, eu canto, eu boto música, eu boto É. música. Eu tenho uma trilha sonora que se chama Mudo Mude. O Dir, pelo visto, É. também é música, mas música para mim é algo que faz dar uma respirada. Bom, É. estamos chegando no final aqui. E você então traz para nós de novo esse alimento nutritivo da palavra, né? E que a Coraline, Isso, que fez aniversário há poucos dias atrás. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta. Silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. Um beijo para todos vocês. Quinta-feira da semana que vem é no canal da Olivia, com mais uma etapa desse nosso 21 semanas para 2021. Sim, até lá. Até lá. Tchau, linda. Tchau.